pastor, presidente do Ministério Caminho da Verdade. E agora nós vamos esticar com uma mensagem poderosa que vai edificar a sua vida. Roda aí, daqui a pouco eu vou. Livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22. Palavra simples hoje, uma palavra simples, mas eu tenho certeza que é uma palavra que vai falar no seu coração. Vamos ler? Verso de número 22 do capítulo 14. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedir as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir ou afundar, gritou, dizendo: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e eis que os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Vamos fazer aqui uma oração. Feche seus olhos, vamos orar aqui. Senhor, meu Deus e meu Pai, venha falar conosco por intermédio da Tua palavra. Venha, meu Deus, falar conosco por intermédio do Teu Evangelho. Venha, meu Deus, nos trazer uma palavra de encontro às nossas necessidades, uma palavra agora, Pai, de encontro às nossas vidas. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. A igreja dê uma forte salva de palmas para o Senhor, a mais forte que você puder. Adore a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Senhoras e senhores, esse texto é um texto bastante conhecido, é um texto bastante pregado, é uma via onde muitos pregadores transitam. Esse texto é um texto que sempre fala ao meu coração, e eu tenho certeza que falará ao seu também nessa noite. Esse texto nos conta uma passagem aonde Jesus anda por sobre as águas. Esse texto também conta que Pedro, discípulo de Cristo, também andou por sobre as águas. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que Jesus estava com os seus discípulos, mas Jesus chama os seus discípulos e diz assim para os discípulos: vocês vão entrar dentro do barco, vão passar para outra margem, vão navegar para outra margem. Eu vou despedir aqui das multidões, vou subir no monte para orar, e depois eu irei ter contigo. Jesus disse isso: depois eu irei ter convosco. Senhoras e senhores, diz a Bíblia que Jesus despede as multidões. Diz a palavra do Senhor que ele sobe ao monte, e diz a Bíblia que Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho, a fim de orar sozinho. E diz a Bíblia que lá no monte, Jesus, ele começa a orar, ele começa a falar com Deus, ele começa a falar com o Pai. E o que me chama a atenção é que Jesus se despede das multidões, ninguém ficara com Jesus. Jesus manda os discípulos, abaixa um pouco o fundo, Jesus manda os discípulos embarcarem e irem lá para o outro lado da margem. Enquanto isso, Jesus sobe para o monte para orar sozinho. Jesus, repito, sobe ao monte para orar sozinho. Você sabe o que eu aprendo aqui com Jesus? Jesus nos ensina que nós não precisamos de ninguém para orar.
orar. Jesus nos ensina que nós temos capacidade para orar sozinhos. Quem está entendendo a palavra que eu estou pregando, diga amém. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, versículo 6: tu quando orares, entrarás no teu quarto, fecharás a tua porta e orarás ao teu Pai que está em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará publicamente. Pastor, o que significa o livro de Mateus capítulo 6, versículo 6? A Bíblia está nos ensinando a orar sozinho. Por que o senhor está falando isso, pastor Wesley? Porque tem muita gente que para orar ele precisa de alguém. Ei, irmã, ore por mim. Ei, profeta, ore por mim. Eu vou bem ali na igreja para ver se o pastor pode orar por mim. Eu vou aqui pegar meu telefone e vou ligar para algum profeta, para algum missionário, para ver se ela pode orar por mim. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Ele sobe o monte para orar sozinho. Jesus te deu condições e capacidade de orar sozinho. Dobre o teu joelho e fale com Deus. Dobre o teu joelho e ore ao Pai. A Bíblia nos ensina a orar. A oração é a chave da vitória. E Jesus, para nos dar um exemplo, ele subiu ao monte para orar. Jesus gosta de crente que sobe ao monte para orar. Pastor, nunca subiu o monte para orar. Você não sabe o que você está perdendo, porque monte é um lugar onde Deus se revela, aonde a glória de Deus, os mistérios de Deus são desenrolados. Vamos aprender com Jesus. Jesus subiu no monte para orar. Tem crente aqui que gosta de oração? Deixa eu ver, levanta a sua mão. Ah, meu querido, comece a orar, porque quando você ora, Deus responde. Quem crê nessa palavra, diga para quem está do seu lado: quando você ora, Deus responde. Deus responde oração. Quem crê que Deus responde oração, diga amém. Jesus, Marcos, sobe no monte para orar. Ele se despede das multidões. Só que diz a Bíblia que na quarta vigília da noite, na madrugada da noite, diz a Bíblia, pastor, que hora é essa? Quarta vigília da madrugada. Ora, a teologia vai nos ensinar que a quarta vigília da madrugada é o horário que se dá entre 3:30 da manhã e 6 horas da manhã. Então, nesse intervalo de tempo, Jesus desce do monte e Jesus diz assim: eu vou lá ter com os meus discípulos agora. Jesus desce do monte, repito, na quarta vigília da madrugada. Diga comigo, quarta vigília da madrugada. Diga bem, quarta vigília da madrugada. Jesus desce do monte na madrugada, e Jesus foi ter um encontro com seus discípulos na madrugada, na calada da noite. Desde criança que eu escuto uma canção que diz assim, que na madrugada a fila é menor. Quem quer resposta de Deus? Aprenda uma coisa comigo com a palavra nessa noite. Desça na madrugada. Madrugada é madrugada de resposta. Quem crê que Jesus vem na madrugada, diz a Bíblia que ele foi na madrugada ter com os seus discípulos. Madrugada. Quer que a resposta de Deus é madrugada? Quer ter encontro com Jesus é madrugada? Quer ver a face de Deus revelada? Desce na madrugada. De madrugada a fila é menor. Se você quer ver milagre na tua vida, se você quer que as portas se abram, se você quer ver o sobrenatural de Deus, se você quer ver os mistérios de Jesus, é na madrugada. Vire para quem está de sol, diga assim: desça na madrugada. Comece a orar a partir de hoje na madrugada. Coloque o teu celular para despertar 3:30, 4 horas. Dobra teu joelho que tu vai ver Jesus descendo do monte ao teu encontro. Quem acredita, levanta a mão, abre a boca e adore a Jesus. Ele desce na quarta vigília da madrugada para ter com os seus discípulos. Por quê, pastor? Entenda, diz a Bíblia que os discípulos agora estão dentro de um barco. Eles estão atravessando. E diz a Bíblia que o barco já estava, pastor Júnior, distante a muitos estadios da terra. E diz a Bíblia que o barco era açoitado pelas ondas. Diz a Bíblia que naquela noite o vento era contrário e o barquinho estava sofrendo no meio daquela tempestade. Jesus desce do monte na quarta vigília e corre de encontro aos discípulos que estão sendo açoitados no barquinho. Diz a Bíblia que as ondas batiam naquela embarcação. Diz a Bíblia que o negócio não estava bom para os discípulos. E o que aconteceu? Jesus desceu e foi ao encontro deles. Eu quero te dizer que o socorro de Jesus está chegando na tua vida. Pastor, meu barco está sendo açoitado.
pastor, o vento é contrário. Jesus está descendo para vir de encontro à tua vida. Eu quero profetizar, levanta sua mão que eu vou profetizar. O socorro de Jesus está descendo na tua vida. O socorro de Jesus está entrando na tua casa. O socorro de Jesus está de encontro à tua vida. Pastor, o vento está contrário. Pastor, estou sendo açoitado pela situação. Jesus está descendo para te socorrer. Quem acredita nessa palavra que eu estou pregando, Jesus está voltando, Jesus está vindo, Ele está descendo para te ajudar. Não se preocupe que você não vai naufragar. Porque, pastor, é porque Jesus está vindo para te ajudar. Quem crê na ajuda de Jesus tem que crer na ajuda. Eita, olhe para mim. Os discípulos estavam sofrendo. Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Os discípulos estavam sofrendo. Por quê, pastor? Eles estão dentro de um barco. O barco está sendo açoitado. A Bíblia diz que o vento era contrário. Ou seja, a situação não era favorável. Os discípulos estavam passando por um mau bocado. Só que quando nós analisamos o texto, preste bem atenção, Jesus deu ordem aos discípulos: entrem no barco e passem para outra margem, vão navegar, vão indo na frente, que depois eu vou ao vosso encontro. Preste bem atenção, Jesus deu uma ordem aos discípulos: vão. Jesus deu uma missão aos discípulos: vá, depois eu vou. Vão indo na frente. Os discípulos foram. Os discípulos estão obedecendo à vontade de Jesus. Tem crente que obedece aqui à vontade de Jesus? Diga amém. Os discípulos estão obedecendo à vontade de Jesus. Agora vem cá para você aprender uma grande lição. E diz a Bíblia que lá estão indo os discípulos navegando, estava tudo de boa. Eu imagino que quando os discípulos entraram naquele barco, não havia tempestade. Quem já viu uma tempestade? Quando o céu se fecha, ainda mais pela noite, você não vai ver lua, você não vai ver estrela, você não vai ver nada, vai ser um breu danado. Imagine agora, os discípulos estão lá em alto mar, o tempo fecha, tempestade, onda batendo de um lado para o outro do barco. Agora imagine comigo, vocês acham que quando eles entraram na embarcação, o tempo estava daquele jeito? Porque ninguém navega, ninguém em sã consciência vai embarcar sabendo que tem tempestade. Ninguém em sã consciência, um avião não decola sabendo que existe uma tempestade. Eles estavam no barco e no meio da caminhada, diz a Bíblia que eles já estavam longe, o tempo fechou. É desse jeito na minha vida e na sua. Do nada as coisas se fecham. Do nada o tempo fechou, mano. Do nada vieram nuvens carregadas, chuva, tempestade. Do nada o negócio ficou feio. E eu aprendo algo aqui nessa noite. Todas as vezes que nós nos colocamos para fazer alguma coisa para Jesus, todas as vezes que alguém se propõe em obedecer Jesus, todas as vezes que alguém diz assim: eu vou fazer a vontade dele, eu vou obedecer a ordem dele, pode se preparar, porque o tempo vai fechar, o levante vai vir, o vento contrário vai se manifestar, o teu barco vai ser açoitado. Se prepare para apanhar. É você falar assim: eu vou fazer alguma coisa para Deus. É você dizer assim: eu vou fazer alguma coisa para Jesus. É você entrar no barco, e o diabo é assim: vou deixar dar uma navegada boa, que é para nem dar tempo de olhar para trás, porque se olhar para trás não vai nem ter como voltar. Quando eles estiverem lá em alto mar, nós vamos fechar o tempo, vamos açoitar o barco, vamos fazer o negócio ficar difícil. Quando nós nos dispunhamos a fazer as coisas para Deus, é do mesmo jeito. Quando nós começamos a colocar esse piso aqui, 4 pedreiros passaram por esse tempo para assentar essa cerâmica. Por quê, pastor? O primeiro chegou, não deu conta, desistiu, largou. Veio o segundo, olhou para o serviço, começou, parou. Veio o terceiro, deu continuidade. No outro dia ficou doente e desistiu. Até que o quarto conseguiu terminar. Foi necessário 4 pedreiros para colocar esse piso. Por quê, pastor? Tudo que você faz para Deus, vem levante, vem vento contrário, vem açoite, tem tempestade. É você dizer assim: eu vou lavar um copo para a igreja. Se você falar assim: eu vou lavar um copo para Deus,
Na hora que você for lavar o copo, vai faltar o sabão. Cadê a bucha? Levaram a bucha. Quando você abrir a torneira, meu Deus, quebraram o registro da água, faltou água. Irmão, tudo que você se dispõe a fazer para Deus tem levante. Mas eu quero te dizer que a vitória vai ser maior. O diabo pode se levantar por um caminho, mas por 7 ele vai ter que fugir, porque a tua vitória vai chegar. Quem acredita no que eu estou pregando aqui? Tudo que fazemos para Deus tem levante. Tudo que você inventa fazer para Deus. Lá, os discípulos, coitados deles, estão lá dentro do barco, estão navegando, de repente o tempo fecha. Aí diz a Bíblia, presta atenção comigo, era a 4ª vigília da madrugada. Fala para quem está do seu lado, era madrugada. Pense no escuro, pastor. Pense no breu, Zezé. Pense na escuridão. Eu imagino que no máximo, que aqueles discípulos possuíam ali de luz, era no máximo a lamparina, que clareava mal a proa daquele barco, uma circunferência muito pequena ao redor daquele barco. Agora imagine comigo, tempestade, o tempo fecha, não havia claridade alguma, um breu, uma escuridão terrível. Diz a Bíblia que agora lá vem Jesus andando por sobre as águas. Você pode dar glória a Deus por isso aqui? Eu quero te dizer que o Jesus que você serve anda até por cima do mar. O Jesus que você serve anda por cima das águas. O Jesus que você serve anda onde Ele quiser. Jesus veio andando por sobre as águas. Olhe para mim. Pense comigo, um breu, uma escuridão total. E agora lá vem Jesus, olha aqui para mim, lá vem Jesus andando por sobre as águas. Lá vem Jesus. Você sabe qual foi a visão que os discípulos tiveram disso? Uma visão fantasmagórica. Por quê, pastor? Pense comigo, um breu, 12 homens dentro de um barco, 12 discípulos. Eles estão dentro do barco, judeus, homens. Um breu terrível. Lá vem Jesus na madrugada, andando por sobre as águas. Agora pense comigo, porque para Jesus estar andando por cima das águas, ele veio na glória, até porque ele passou a madrugada inteira em cima do monte orando. Lá vem ele, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Lá vem Jesus, aquela luz maravilhosa, resplandecente, no meio daquele breu, das trevas, da escuridão, daquela tempestade. Jesus vem andando em cima das águas. Eu quero te dizer que Jesus está vindo de encontro à tempestade que você está vivendo. Jesus está vindo de encontro a essas trevas que estão tentando te rodear. Jesus, lá vem Jesus andando em cima das águas. Aquela luz, 12 homens, eles olham para Jesus, diz a Bíblia, pastor Gil, que eles exclamaram e aterrados, eles gritaram de medo, dizendo: é um fantasma. Irmãos, olha só o que Jesus aprontou para os discípulos. Os caras estão numa situação complicada, tempestade. Os caras estão dentro de um barquinho sendo açoitado pelas ondas, madrugada. E diz a Bíblia que agora lá vem um homem andando em cima das águas na madrugada, uma coisa que eles nunca viram na vida. 12 homens dentro de um barco gritando de medo. Você pode visualizar a cena? 12 homens gritando de medo. 12 homens desesperados de medo. 12 homens dizendo: agora pronto, acabou tudo. Era só o que faltava para piorar a situação. O fantasma, agora está todo mundo frito, agora vamos morrer mesmo. Aí diz a Bíblia que Jesus grita de longe, diz assim: calma, não temas, sou eu, é Jesus, tem de bom ânimo, é eu que estou chegando aí. Olha para mim. Diz a Bíblia que Pedro, nós estamos falando de Pedro. Primeiro, mesmo Jesus dizendo que era ele, se você ler o texto você vai aprender.
Mesmo Jesus dizendo assim: sou eu, não temais, tem de bom ânimo, sou eu. Diz a Bíblia que mesmo assim os discípulos não acreditaram que era Jesus. Muitas vezes Jesus está dizendo: não temas, eu sou contigo. Muitas vezes Jesus diz: não temas, eu vou abrir a porta. Não temas que eu sou teu Deus. Muitas vezes Jesus diz: não temas que eu vou te ajudar. Não temas que eu vou desfazer a macumba. Não temas nesse empreendimento que eu vou te dar vitória. E muitas vezes a gente não aprende, a gente não entende, a gente não distingue se é Jesus ou se não é. E Pedro diz assim, eu gosto de Pedro. Aí Pedro: eu vou tirar a prova dos 9, se é Jesus ou se não é. Eu vou saber agora se é Jesus ou se não é. Se é Jesus, ele vai dar um sinal que é ele. Se não for ele, aí o negócio vai ficar feio mesmo. Aí Pedro diz assim: peraí, se tu és Jesus, deixe-me ir ter contigo andando por sobre as águas. Se é você, eu quero um sinal para a minha vida. Se tu é Jesus que está nessa causa, se tu está nesse negócio, tu vai me dar um sinal. E o sinal que eu quero é ir ter contigo andando em cima da água. Jesus, em contrapartida, olha para Pedro e diz assim: Pedro, esse é o teu pedido. Pedro, esse é o sinal que você quer. Olha bem para mim. Jesus disse: então vem. Eu quero dizer para você nessa noite: se você pedir um sinal para Jesus, Ele vai te dar. A Bíblia diz: tudo aquilo que você me pedir, crendo, não duvidando, você recebe. Pedro pediu, preste bem atenção nisso. Pedro pediu, pastora Joana: eu quero esse sinal, eu quero ir ter contigo por sobre as águas. Pedro disse assim: eu quero viver esse sobrenatural. Pedro disse: eu quero viver esse milagre. Pedro disse: eu quero ter essa experiência. Eu estou lhe pedindo isso. Jesus, você me concede? Eu quero te dizer nessa noite que Jesus realizará pedidos aqui hoje. Tudo aquilo que você pedir, Ele vai te conceder. Se você pedir, Ele vai te dar. Se você falar: Jesus, eu quero, Ele vai te entregar. Quem quer nessa palavra que eu estou ministrando? Se você pedir, Ele vai te responder. Se você pedir, Ele vai se atentar. Se você clamar, Ele vai te dar aqui nessa terra. Pedro pediu. Você sabe que muito crente não recebe? Porque não pede. Não pede. Se você pedir, Jesus vai te conceder. Se você falar: Jesus, eu quero um sinal. Jesus, eu quero meu milagre. Jesus, eu quero minha vitória. Ele vai te dar. Pedro pediu. Você sabe qual é a diferença de Pedro dos outros discípulos? Você sabe por que Pedro andou sobre as águas e os outros não? Porque só Pedro pediu, os outros ficaram de boca calada. Irmão, se você abrir a tua boca e se você clamar a Deus, Ele vai colocar na tua mão. Se você falar: Jesus, eu quero, se prepare, porque você vai receber. Quem acredita no que eu estou pregando aqui nessa noite? A diferença é simples. Pedro pediu e Jesus atendeu. Pedro pediu e Jesus disse sim. Vem. Quem está preparado para andar em cima das águas aqui, diga amém. Não, dá uma olhada para o crente que está do seu lado. Se você está preparado para andar sobre as águas, diga para esse vizinho: você quer viver essa experiência com Deus? Você quer isso para você? Você quer ter experiência? Porque se você pedir para ter experiência com Deus, Ele vai te dar.
Se você falar assim: Jesus, eu quero ser usado, você vai ser usado, você vai ser usado. Se você pedir, ele vai atender. Pedro pediu: eu quero, eu tenho certeza. Diz a Bíblia que Pedro, irmão, sabe o que Pedro estava dizendo aqui? Jesus, eu quero viver esse sobrenatural na minha vida. E Jesus disse a Pedro: vem. Descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Olha o versículo 30. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu as mãos, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Senhoras e senhores, veja bem. Eu queria fazer aqui uma análise da fé de Pedro, com a fé da igreja, com a fé dos cristãos nos últimos dias. É a mesma coisa. Observemos que minutos atrás Pedro teve fé suficiente para tirar o pé do barco, andar em cima das águas e ir ter com Jesus. Ele teve fé suficiente, coragem suficiente. Ele foi discípulo suficiente para tirar o pé do barco, descer e ter com Jesus, numa boa, e viver um milagre. Só que no meio da caminhada, o versículo de número 30 vai dizer que Pedro, reparando, olhando, analisando a força do vento, a tempestade, diz a Bíblia que ele teve medo e começou a afundar. Um minuto atrás ele tem fé para fazer loucuras com Jesus. Um minuto depois, o cara que está vivendo o milagre, o milagre está em andamento na vida dele, o milagre está em processamento na vida dele, o milagre está se manifestando na hora na vida dele, imediatamente. Ele está vendo o milagre acontecer. De repente ele para de olhar para o milagre, ele para de olhar para Jesus, e ele começa a ver a situação periférica, ou seja, aquilo que está ao seu redor. Ele tira o foco do centro e direciona o seu olhar para a periferia do milagre. Quando ele olha para a periferia do milagre, diz a Bíblia que ele começa a afundar. Por quê, pastor? Ele teve medo. E por que que o medo veio? Porque ele olhou para a adversidade, ele olhou para o vento contrário, ele olhou para a tempestade, ele olhou para tudo aquilo de ruim que estava ao seu redor. E quando ele te preste bem atenção no que eu vou te dizer, quando o ser humano, quando o crente, quando o indivíduo tira o foco de Jesus e passa a olhar para aquilo que está em redor, eu vou te entregar uma palavra verdadeira: vai naufragar, vai afundar. Se você tirar a tua família do foco que é Jesus, se você tirar os teus negócios, a sua empresa, a sua vida financeira do foco que é Jesus, se você tirar a tua fé do foco que é Jesus e passar a olhar para aquilo que está ao redor, você vai naufragar, vai cair. Se você deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para o homem, se você deixar de olhar para Cristo e começar a olhar para o problema, se você deixar de olhar para Cristo e olhar para a situação, você vai afundar. Mas se você olhar para Jesus e manter o teu olhar nele, você vai vencer e vai andar em cima das águas. Deixa eu terminar. Um minuto atrás está tudo dando certo para Pedro. Um minuto depois ele está afundando. Um minuto atrás ele está até patinando em cima da água. Um minuto depois está afundando e pedindo socorro e pedindo ajuda. Sabe o que eu enxergo aqui? Olhe bem para mim.
A oscilação de fé. Uma hora é crente, uma hora está desviado. Uma semana está firme, na outra semana está fraco. Uma semana o cara está no gás, vamos evangelizar, estamos juntos, vamos para a oração, vamos subir no monte, vamos para o culto da quarta, vamos para o culto da sexta, estou junto lá no domingo, estou no ensaio, hein? Pode contar comigo que eu estou lá. Na outra semana, cadê fulano? Deus, aleluia. É só o que tem. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora tem fé, outra hora não tem fé. Uma hora acredita, outra hora está desacreditado. Uma hora está firme, outra hora está desviado. Uma hora está orando, outra hora não quer mais saber da oração. Não, Jesus não te chamou para viver uma vida de oscilação. Ele te chamou para viver uma vida constante. Sejais firmes e constantes com Cristo. Irmãos, uma vida com Jesus é que nem um casamento. É na alegria e na tristeza. Porque tem gente que só está com Jesus na alegria, na hora da tristeza ele abandona. É uma oscilação de fé. Uma hora é, outra hora não é. Irmãos, a Bíblia diz que as coisas de Deus é sim, sim, não, não. O que passar disso é procedência do diabo. Jesus te chamou para ser firme, constante, crente a vida toda, até o dia do arrebatamento, até a hora que a trombeta tocar e ele vir buscar a sua igreja. Deus te chamou para ser como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, fui até o fim e guardei a fé. Eu não oscilei, eu permaneci firme até o último minuto. Jesus te chamou para permanecer firme. Terminando. Estava tudo dando certo para Pedro, até a hora que ele... Bom, que tem de gente que me procura: pastor, minha vida estava uma benção, até a hora que eu saí da igreja. Pastor, a minha vida, pastor, estava vivendo coisas grandes, até a hora que eu passei a olhar para as outras coisas. Diz a Bíblia que Pedro afundou. Só que diz a Bíblia que ele clamou por socorro. Olhe para mim. E Jesus estendeu as mãos para Pedro e disse assim: por que duvidastes, homem de pequena fé? Duvida não, irmão. Cutuca teu vizinho, diga assim: não duvide. Diga: creia, irmã, creia. Não duvide. Jesus: Pedro, como é que pode? Ainda agora tu era um homem de grande fé, agora tu já é um homem de pequena fé. Ainda há pouco tu era o discípulo que estava se destacando, agora você é o discípulo que está passando vergonha. Por que duvidastes? A pedra no calcanhar de Pedro foi ter duvidado. O que trouxe um naufrágio na vida de Pedro foi ter duvidado. Só que Pedro clamou por socorro. Pedro disse: socorre-me, Senhor. E Jesus estendeu as mãos e disse assim: vem, Pedro. Diz a Bíblia que ambos subiram para o barco. E os demais que estavam já dentro do barco, vendo tudo aquilo, glorificou e disse: verdadeiramente esse daí é Jesus. Veja que os outros demoraram muito para ainda admitir que era Jesus. Eu estou falando de discípulo que andava com ele. Eu estou falando de discípulo que estava coladinho com Jesus. Tiveram que ver todo aquele episódio para depois dizer verdadeiramente era Jesus. Você vai demorar mais quanto tempo para entender que a glória é dele, que a honra é dele, que o poder vem dele, que o milagre é ele? Você vai querer quebrar a cara mais quanto tempo?
Pelo menos Pedro ainda saiu na frente. Pedro foi o primeiro que disse: tu deixa aí logo, deve tirar logo a prova. Eu quero ver se é você, eu vou ter contigo. Pedro foi o primeiro que descobriu que era Jesus, mas os demais demoraram ainda um tempão. Você vai demorar mais quanto tempo para tomar a decisão, para fazer aquilo que Deus mandou? Você vai demorar mais quanto tempo para obedecer? Bom, a trajetória de Pedro, presta atenção, vou terminar aqui. No final das contas, ele afundou. Deu errado ali para ele, deu errado. Mas por que Pedro não morreu? Porque ele pediu socorro e Jesus ajudou. Errado todo mundo erra, pastor? Erra. Duvidar todo mundo duvida, pastor? Duvida. Só que Pedro reconciliou. Pedro consertou. Pedro entendeu que só Jesus naquele momento podia tirar ele ali daquele buraco que ele estava entrando. Pedro naquela hora ele se ligou que só Jesus podia impedi-lo de afundar. Pedro naquela hora reconheceu que faltou fé nele. Ele reconheceu que ele duvidou. E ele pediu ajuda. Ele clamou para o socorro e o socorro veio. Pastor, ainda tem chance para mim? Tem. Se você clamar para o socorro e pedir a ajuda dele, ele vai te levantar. Eu quero que a igreja fique de pé, que nós iremos orar. Caminho da Verdade, uma igreja com propósitos. O pastor Wesley Araújo é um homem escolhido por Deus para abençoar vidas. É um lugar de restauração de lares, com uma palavra revelada que gera reconciliação, libertação, renovação e salvação de almas. Venha e participe de um de nossos cultos. Em Vicente Pires, Rua 8, Vila São José, em frente ao posto da PM. Informações: 61 8164 2202 ou 84 38 0523. Assembleia de Deus, Caminho da Verdade. Eu preciso É isso aí, nós já estamos de volta. Gostou da mensagem? Clique em curtir, compartilhe com seus amigos, divulgue nas suas redes sociais. Olha só, toda quarta-feira às 19 horas aqui nesse canal, um programa novo, um programa inédito para abençoar sua vida. Olha só, visite também a nossa página na internet em www.ministeriocamindaverdade.com. Pastor Wesley, eu quero ajudar esse programa, eu quero abençoar essa igreja. Vai aparecer aqui agora no rodapé do vídeo as nossas contas. Você pode depositar na Caixa Econômica, ou você também pode colaborar conosco no Banco Itaú. Está aqui o número das nossas contas. Anote, faça sua oferta, deposite sua contribuição de amor e nos ajude a manter esse programa no ar toda quarta-feira às 19 horas, beleza? E olha só, se você tem amigos em Brasília, parentes em Brasília, mande para cá, e no Ministério Caminho da Verdade, ou se você mora próximo de nós, eu aguardo você aqui também, viu? Nossos cultos quartas, às sextas e aos domingos, durante a semana às 20 horas, e domingo, culto da família, às 19 horas, eu aguardo você no Ministério Caminho da Verdade, uma igreja onde você é livre para adorar. Anota o endereço: Vicente Pires, Rua 8, Vila São José, em frente ao posto da PM. Esse é o programa Ministério Caminho da Verdade. Eu quero fazer essa oração abençoando você, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoe cada um que está conectado, ligativo conosco nesse momento. Que o Senhor possa abençoar sua família, sua casa. Que o Senhor possa abençoar todas as áreas da vida dessa pessoa. É o que eu oro hoje